Oi, então hoje eu tenho um assunto não tão legal para conversar com vocês, que é como tem sido lidar com a ansiedade e a depressão durante a pandemia. Vocês já devem ter ouvido muito por aí que durante a pandemia a ansiedade e a depressão têm se tornado mais fortes. E vou confessar, gente, não é brincadeira, não é conversinha, não é... Eu sei que já tá quase se tornando um clichê, mas a verdade é que é verdade. Não tem jeito. A gente tá passando muito mais tempo dentro de casa, nossa rotina foi totalmente desmantelada, digamos assim. Eu pelo menos não tenho mais a mesma rotina de antes. Eu sou professora, como vocês já sabem, né? E pelo menos quem tá aqui nesse canal já como inscrito já sabe que eu sou professora. Quem ainda não tá, se inscreve aí pra gente conversar mais vezes. Mas a verdade é que muitas pessoas com ansiedade e depressão têm a sua rotina totalmente modificada nesse período, né? Tiveram a rotina totalmente modificada nesse período. E isso fez com que a ansiedade aumentasse. Fora o que tem acontecido mundialmente falando, também no governo do nosso país. São muitas questões com as quais as pessoas se preocupam e que acabam fazendo com que a ansiedade aumente. E, gente, não é fácil mesmo. Porque, por exemplo, eu sou professora de sociologia. Eu tenho que me manter informada, mas as notícias diariamente têm me deixado cada vez mais estressada, mais ansiosa, mais deprimida. Então, muitas vezes eu evito, eu me desligo do site de notícia, coisas assim, e eu não posso fazer esse desligamento como eu gostaria de fazer. Quando essa situação toda começou, eu estava passando por um processo de desmame da medicação. Para falar a verdade, eu tinha terminado o processo de desmame da medicação. Eu tava sem medicamento. E a princípio eu estava bem, só que esse foi um ano muito complicado para mim. Eu tive problemas com a casa, alguns perrengues aí com a empresa de energia, que não sei se eu posso comentar em um outro vídeo, mas enfim, foi bater até como processo judicial. Eu processei a empresa. Teve também, fiquei doente. Eu cheguei a comentar aqui da vez que eu fiquei vesga. Teve o início do mestrado. Então, para mim, não foi apenas a pandemia. E também houve um período em que um conhecido, um parente, na verdade, ele faleceu por conta do Covid-19. E até esse momento, eu não estava levando as coisas na brincadeira, eu estava bem cuidadosa com tudo, mas eu também não estava encarando com tamanha proximidade. E assim, embora não fosse um parente que eu visse sempre, porque ele morava em outra cidade, foi uma morte que mexeu muito comigo. E aí, gente do céu, eu fiquei... não sei nem dizer as palavras corretas para explicar a vocês como eu fiquei nesse momento, mas eu fiquei bem abalada quando eu soube da morte dele. Era um parente que eu gostava muito, apesar da distância, e assim, eu não sou muito emotiva, eu não sou muito de falar o que eu sinto para as pessoas que eu gosto, isso é até um defeito, mas ele era uma das pessoas que eu gosto. Ele era uma das pessoas que eu gosto, e quando ele faleceu eu senti muito o falecimento dele. E eu não sei se você que está assistindo aí tem um parente que faleceu com essa doença, mas assim, não podia ter velório. E mesmo que pudesse, a gente não tinha como sair daqui para a cidade que ele mora. Foi tudo muito rápido. Quando a gente soube, acho que ele já estava até enterrado, e o resto da família estava toda em observação, isolamento, porque podia estar com Covid também. E foi uma situação assim bem tensa, apesar de distante. Eu não sei se por ter ansiedade e depressão eu encarei isso com tamanha dificuldade, mas foi muito difícil.
E aí eu comecei a acreditar que eu e minha mãe íamos morrer. Porque assim, esse nosso parente, ele não tinha nenhuma comorbidade até onde eu sei. Não sei, eu realmente não sei. Fazia tempo que a gente não conversava, então eu realmente não sei se ele tinha algum problema. Mas minha mãe tem asma, eu também, minha mãe também tem pressão alta. E aí eu comecei a acreditar, eu tinha certeza, gente, eu tinha certeza, mas era uma certeza tão inabalável de que a gente ia morrer que eu não sei explicar pra vocês. E assim, eu morrer, se você tem depressão, talvez você entenda, mas eu morrer era uma coisa que tanto faz, talvez fosse até desejável na minha cabeça de pessoa doente, né? Ainda é, mas a minha mãe, nossa senhora, imaginar que minha mãe ia morrer, ela é a base da família, eu tenho um irmão pequeno, então era uma coisa que eu não conseguia parar de me preocupar. Eu constantemente estava preocupada porque minha mãe ia morrer, e minha mãe ia morrer logo, ia adoecer e ia morrer logo. E ela não estava no começo fazendo isolamento como deveria ser feito, porque meu pai, meu padrasto, ele tem problemas de saúde, ele tem que fazer hemodiálise, então ela ia deixar ele, ela ia no mercado, e aí ela acabava saindo mais do que deveria, né? E aí eu ficava mais preocupada ainda, na minha cabeça ela ia morrer. Então, gente, isso fez eu ter uma crise de ansiedade e depressão tão profunda que, assim, eram crises físicas. Eu achava que ia desmaiar, minha pressão subia muito, todos os dias eu amanhecia com muita dor de cabeça. Eu tive uma sinusite infernal que nada no mundo fazia melhorar. Foram meses, assim, e assim, mesmo doente, eu não admitia a hipótese de parar com o mestrado. Então, eu continuava me esforçando, fazendo as atividades e fazendo as leituras, e nem sempre eu conseguia, assim, as minhas notas do primeiro semestre realmente não me agradaram, mas eu fiz o meu melhor, né? Foi o que eu pude fazer naquele momento. Foi muito difícil para mim concluir o primeiro semestre, eu já comentei aqui num outro vídeo. E essa crise de depressão e ansiedade foi o pior, porque eu estava sem medicação e eram crises assim tão horríveis que eu realmente tenho medo de sentir aquilo de novo. Na hora que a crise estava acontecendo, eu tinha certeza que eu estava morrendo. E eu não sabia explicar assim do que. Se você me perguntasse por que eu estava chorando, ou se eu conseguisse dizer que eu ia morrer, porque era a sensação que eu tinha, né, que eu ia morrer, e você me perguntasse do que, eu não sabia. Mas era real para mim, estava acontecendo, eu estava morrendo. Na minha cabeça era isso que estava acontecendo, eu estava morrendo. Gente, olha, não desejo para ninguém mesmo essa situação. Acho que 2020 foi o ano mais difícil que eu já passei na minha vida. Não vou nem fazer retrospectiva aqui nesse canal de coisas que eu mais gostei e nada assim. Talvez, eu tô até pensando em fazer de séries preferidas e livros preferidos. Deixem aí nos comentários se vocês querem. Mas realmente foi um ano que a depressão e a ansiedade tomaram conta da minha vida. Eu fiz todo o possível para me manter de pé, mas nem sempre eu consegui dar conta das coisas que eu acho que deveria dar conta. E tomei decisões erradas, tive que buscar coisas para consertá-las. Tive crises de compulsão e consegui até um novo diagnóstico, porque agora, além de depressão e ansiedade, eu também fui diagnosticada com TOC. Meu TOC, ele é com relação aos pensamentos intrusivos. Eu não tenho nenhuma mania de repetição, nem de verificação, nem nada desse tipo. São os pensamentos constantes, negativos e intrusivos. Pensamentos obsessivos dos quais eu não consigo me livrar. Então, consegui mais um diagnóstico, olha que legal. E voltei para medicação. E uma medicação ainda mais forte do que antes. Então, se você me perguntar, Fernanda, como você tem lidado com a ansiedade e depressão durante esse isolamento social, o que eu posso te dizer é que eu tenho lidado bem mal. Eu tenho feito todo o possível para me manter bem. Voltei para terapia, estou fazendo tratamento, mas eu realmente não tenho conseguido lidar muito bem com essa situação. Parece que
enquanto eu não tiver de volta à minha rotina, tem um vazio, uma coisa com a qual eu não sei lidar. Então eu tô torcendo claro que todo mundo tá torcendo, né? Tô torcendo muito para que as coisas voltem o mais próximos ao normal possível, para que a gente possa ter uma rotina novamente, para que eu possa ver gente novamente, porque, como eu já disse em um vídeo anterior, esse isolamento social para mim serviu para que eu percebesse que eu preciso de pessoas, das outras pessoas, porque eu, Fernanda, era uma pessoa muito de se isolar mesmo, de não querer conversa com o mundo, e agora eu percebo que eu preciso das outras pessoas também. Então, espero que você não precise passar por isso para poder notar que você precisa das outras pessoas, tá? Tanto quanto eu precisei. Então é isso, gente. Espero que vocês estejam aqui no próximo domingo pra gente conversar mais um pouquinho sobre algum outro tema. E até lá, diz aqui embaixo se você acha realmente interessante essa história de eu fazer um top das séries que eu mais gostei de assistir esse ano, porque, né, a gente assistiu muito série. Também li muito livro. Então eu posso fazer um top das séries e dos livros que eu mais gostei desse ano. Se você gosta da ideia, comenta aí embaixo.